A graça e a paz de Deus a todos os irmãos, a todas as irmãs. Hoje eu venho aqui para a gente falar um pouco sobre o episódio da Bíblia. Não vou julgar o mérito aqui, se ele perdeu a Bíblia, se roubaram a Bíblia, se ele jogou a Bíblia fora. Mas eu quero falar um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E durante muitos séculos, pessoas deram sua vida, derramaram seu sangue simplesmente para poder colocar a mão na Bíblia. Se fosse necessário vender tudo o que tinham para ter uma pequena porção das Sagradas Escrituras, assim o fariam. Então, o candidato, ele não poderia de maneira nenhuma, ele recebeu a Bíblia de presente, tirar aquela Bíblia das suas mãos. Eu ganhei uma Bíblia quando me converti e eu tenho ela até hoje. Eu tenho várias Bíblias de estudo, mas é ela que eu utilizo quando eu tenho, os irmãos chamam para pregar, para falar, fazer culto em alguma casa. Eu faço questão. Eu ganhei de um pastor que sequer me conhece. Porque a Bíblia nos ensina sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador. A Bíblia ensina que nós devemos temer a Deus, devemos ter um respeito muito profundo a Deus e por pela sua palavra, um zelo muito grande, é uma responsabilidade muito grande. O candidato foi no Roda Viva, no programa, e perguntaram para ele o versículo da Bíblia. Ele falou assim: salva uma pessoa e salvarás o mundo inteiro. E isso não se encontra na Bíblia. Isso está no Talmud e no Alcorão. Porque se fosse assim, quando Jesus falou para o ladrão que hoje você estarás comigo no reino do céu, ele salvou uma pessoa, ele teria salvo toda a humanidade. E nós sabemos que a salvação, ela é individual. Então, com esse fato, independentemente do que aconteceu, é algo que é muito caro para cada cristão. Porque o que acontece? A Bíblia, ela transforma a vida, ela transforma histórias, ela transforma pessoas. Aquela pessoa que fazia as coisas erradas passa a não fazer mais. Ela passa a ser um bom marido, um bom empregado, um bom patrão. Ela reconhece que tudo aquilo que ela tem provém de Deus. E esse candidato, ele quer ser presidente do nosso país. Foi na Igreja Católica, ele e a sua vice tomaram lá a comunhão, a hóstia, e demonstrou que não conhece nada sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias, para que eu possa aprender mais sobre a tua palavra e a sua formosura. A Bíblia nos diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus mesmo disse: cuidais e estudais a Escritura, pois nela encontrareis a vida eterna. Porque a Bíblia fala sobre Jesus, e Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E isso tinha uma representatividade para aquela época muito grande. Porque o santuário onde eles faziam o sacrifício do Cordeiro, que significava a morte de Jesus na cruz do Calvário, o templo, ele tinha 3 portas. Ele tinha a porta da entrada, que chamava caminho, a que entrava no lugar santo, que chamava vida, e a que entrava no lugar santíssimo, que se chamava vida. Caminho, verdade e vida. Então Jesus falou assim: toda a simbologia do santuário
se encontra na minha pessoa. Quando ele foi questionado, por exemplo, a respeito do templo, ele falou assim: derruba esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. E ele estava falando sobre ele mesmo, sobre a morte que ele havia de sofrer. O apóstolo Paulo fala assim: em tudo dai graças. Então são muitas as lições que nós podemos tirar da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu vejo esse menosprezo com a sua palavra, eu fico extremamente entristecido, porque Deus, ele diz da seguinte maneira: eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e que ele viva. E nós cristãos sabemos, a Gleisi Hoffmann, toda desesperada, vamos responsabilizar o Bolsonaro como se ela fosse algum tipo de feiticeira, de vidente, mas a Bíblia diz que nós não devemos temer o homem, aquele que mata o corpo, mas sim aquele que pode levar a nossa alma para o inferno, para a perdição. E diz mais: não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Então aquele showzinho que ele deu ali não adiantou em nada. Agora eu pergunto para vocês, líderes evangélicos, qual é a desculpa que vocês vão dar para apoiar esse candidato? Eu vi pastor com 13 no peito. Você tem que andar com Jesus no peito, não é com o número 13, não. Você é um pastor. Você foi designado para tomar conta das ovelhas de Jesus, para ser um representante de Jesus aqui na terra, e falar que o Haddad representa a democracia, sendo que em todos os anos do governo do PT, a única coisa que eles fizeram foi idolatrar o socialismo, o comunismo, os países que subjugam as pessoas. Eu tive um amigo que veio de Cuba, um médico. Eu chorava junto com ele. Ele precisou deixar a família lá. O salário dele, ele ficava com um pouquinho aqui, o resto ia tudo para o governo de Cuba. Acabou o contrato dele, ele teve que ir embora. Quer dizer o que? Ele não é dono nem do próprio corpo dele. Ele não é dono de si. Ele é de responsabilidade do Estado. O Estado que manda nele. Daí o pessoal fala assim: mas é um absurdo o Bolsonaro falar que vai extraditar o César Batista, lá não sei como é que ele chama. Mas esquece que o PT teve um time, se eu não me engano, de basquete que veio jogar aqui e que não queria retornar. Eles colocaram todo mundo no avião e fizeram voltar para Cuba. Agora, nós estamos trabalhando aqui com um peso e uma medida, ou com um peso e 2 medidas? Falaram do Eduardo Bolsonaro, uma coisa que ele falou em julho, nós estamos quase no final do ano. Daí foram vasculhar a internet e conseguiram achar. E quantas falas que existem de petista falando que precisa fechar o STF, que precisa implantar o socialismo. Quantas falas que nós temos, que nem do Jean Willis, né? Univos maconheiros. Enquanto a droga foi lista, isso é incitação a um crime. Então quer dizer que um pode falar o que quer e tem um mandato parlamentar, o outro tem uma fala que é infeliz e é massacrado, execrado pela mídia. Em que país que nós vivemos? Então eu vou falar bem a verdade, Fernando Haddad. Você já ia perder essa eleição, mas eu conclamo a todos para que possa orar, para que Deus possa ter misericórdia. Porque a eleição, de fato, você vai perder. Isso é certo. Agora, um conselho: leia a Bíblia, transforme a sua vida. Não adianta nada você ser grande aqui no mundo, porque para Deus você é pequenininho.
E você não tem que ter medo de ninguém. Nós somos todos falhos, pecadores, e ninguém está aqui para te julgar. Mas infelizmente, até a paciência de Deus chega uma hora e esgota. Saul havia sido ungido rei de Israel. Ele conseguiu. Ele foi lá e desobedeceu a Deus. E ele foi desobedecendo tanto que chegou uma hora que Deus falou: chega. Encheu a taça. E nós não queremos que isso aconteça, porque Deus fala que não tem prazer, que a pessoa tem que se converter, então nós queremos que todas as pessoas se convertam. Mas foi lamentável. Eu acho que todo cristão que se preza, que ama a palavra de Deus, se pensava em votar no Senhor como presidente, deve repensar o seu voto. Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele colocou a campanha dele em cima de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo bem que alguém pode discutir comigo aqui, não, aqui Jesus está falando sobre ele. Jesus é a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Mas tem no slogan da sua campanha: Deus acima de tudo, de tudo, aliás. Isso quer dizer o quê? Que o PT, todas essas alianças que ele fingiu fazer com os católicos, com os protestantes, não passou de uma furada. Aliás, ele desrespeitou os nossos irmãos da Universal. E aonde está a nossa união? Nós temos que apoiar o ministério, principalmente o ministério com 8 milhões de membros, de vidas, de almas, pelas quais Jesus derramou seu precioso sangue. Uma ótima noite a todos.